Eu tenho uma opinião um pouco pessoal sobre livros. Eu acredito que nenhum deles chega na nossa vida por acaso. E quando eu olho em retrospecto, eu consigo perceber que alguns deles chegaram na minha vida no momento em que eu mais precisava. Oi, esse é o Ressignificando Afetos, um podcast para a gente falar sobre relações, emoções e tudo aquilo que nos aperta o peito. E eu sou Vanessa Pérola e eu trouxe para você 5 livros que eu já li e que foram fundamentais na minha caminhada sobre relacionamentos, lutos, criança interior, crenças, livros que abriram a minha mente e que me fizeram ter um conhecimento muito mais amplo sobre mim e sobre as pessoas com quem eu me relaciono. A gente mira no amor e acerta na solidão. Esse livro da Ana Sui, ele chegou num momento da minha vida quando eu estava aprendendo a me relacionar melhor. Eu estava aprendendo a conviver com a minha própria solidão. E é um livro que traz exatamente isso, que o amor, ele não vai cobrir as nossas faltas. Na verdade, o amor, ele escancara as nossas faltas. Ele traz a ideia de que a gente precisa desconstruir o ideal de relacionamento perfeito para que a gente consiga, de uma forma honesta, se relacionar com os nossos pares. Ela diz aqui nesse livro que quando acaba a paixão, aquele estado mais excitatório que a gente vive, é quando a gente aprende a amar de verdade. Depois que acaba a paixão, é que vem exatamente a construção do amor. Na verdade, o amor deixa claro o quanto que a gente é um ser faltoso, o quanto que a gente é um ser que idealiza o outro. É quando a gente abandona a ideia de quem o outro pode ser e a gente começa a conviver com a ideia de quem esse outro é que a gente consegue entender se esse amor vai durar ou não. Muitas vezes a gente vai para as relações buscando algo que é de uma falta antiga e é que essa pessoa ela não tem essa necessidade nem essa obrigação de corresponder. Fica muito mais fácil da gente desenvolver um relacionamento mais saudável e menos idealizado. Esse livro, ele desmascara muitas das coisas que a gente aprendeu vendo amor nos filmes e nos livros de romance. Ele traz o amor original, puro, cru e seco, o amor que não idealiza, o amor que convive com a realidade. Esse livro aqui, ele é essencial para a gente aprender a se relacionar, primeiro com a gente e depois com o outro. Eu li esse livro, Conversas Corajosas, da Elisama Santos, quando eu estava fazendo um clube de leitura sobre ele. Tá até marcadinho aqui, né? Porque eu fiz o resumo para levar para as meninas. E foi em 2024, se eu não me engano. E esse livro aqui, ele escancarou o quanto que a gente não sabe conversar. A gente até tem a mania de chamar as outras pessoas para ter DRs, para discutir a relação, mas muitas vezes a gente não está sabendo fazer isso. E esse livro, ele deixa claro o quanto que precisamos estar vulneráveis, mas não só isso, o quanto que precisamos aprender a estar vulnerável. Ele traz dicas, histórias, passo a passo de como que a gente pode aprender a conversar com o outro através da comunicação não violenta, que são 4 passos essenciais. O primeiro é a gente observar a situação, depois entender como que a gente está se sentindo em relação à situação, trazer a nossa necessidade e depois fazer o pedido. E para que isso aconteça, a gente primeiro precisa entender quem somos. E não é muito gatinho descobrir quem a gente é quando a gente lê esse livro. Sabe quando você pega um livro e você fala assim: nossa, isso daqui parece muito com fulano, mas na verdade tem um pouco a ver com você? A Elisama faz isso de uma forma esplêndida. Ela consegue jogar na nossa cara todos os nossos erros. Na verdade, ela consegue dizer pra gente, olha, não existe mocinho nem vilão dentro dos relacionamentos. Existem pessoas que precisam aprender a se comunicar e que precisam aprender a colocar as suas necessidades na mesa, porque só assim a gente consegue se conectar e só assim a gente consegue abrir mão do desejo de estar certo, do desejo de fazer com que o outro acabe indo pelas nossas ideias e faça aquilo que a gente quer, até mesmo se abandonando. Então, Conversas Corajosas é para quem realmente quer aprender a se comunicar melhor. Um livro de cabeceira, por isso que eu deixei tudo aqui anotadinho para sempre que eu puder voltar e fazer essa leitura. A morte é um dia que vale a pena. Bom, eu já tinha esse livro há muito tempo, mas eu evitei ler porque, vocês sabem, eu tenho uma questãozinha assim com o luto. É meio que eu prefiro ele lá do que eu cá, com a morte em si. Eu sempre me vi muito com medo do que é a morte, né?
vai trazer para mim, a medo do sofrimento, medo de perder minha mãe. E quando eu li esse livro que a Ana Cláudia Quintana escreveu, eu me vi realmente ciente do que é a morte e entendendo que ela vai chegar para cada um de nós. E quando a gente sabe mais da morte, a gente consegue não temer totalmente. A morte vai chegar, a gente não sabe como vai ser, mas a gente precisa estar preparado para isso. E uma das coisas que a gente mais tem certeza, uma das coisas que a gente mais tem certeza não, a única coisa que a gente mais tem certeza na nossa vida é que um dia vamos morrer ou vamos perder alguém que a gente ama. E a gente não se prepara para isso. Ler esse livro pode parecer mórbido, pode parecer, eu não quero falar de morte, mas ela está falando de vida. Falar de morte é escolher como eu quero viver hoje. Porque se eu começo a ter consciência de que algum dia eu vou morrer e que eu não sei que dia é esse, eu começo a me preparar para viver de um jeito melhor, de um jeito que faça sentido. Eu começo a entender o que eu gosto. Esse livro ele fala também sobre você ter um bom autoconhecimento, sobre você estabelecer limites, sobre você entender o que você quer e como que isso vai funcionar. É um livro que vale muito a pena a leitura. Você vai chorar um pouquinho, você vai se sentir um pouco estranha, né? Quando você lê o livro, quando você ler os relatos dos pacientes que ela cuida, já que ela é uma médica que trabalha com cuidados paliativos também. Então é um livro que te convida à reflexão, para que você entenda quem você é e como você quer ser durante essa vida que você tem e que vai ser finita e que você não sabe quando que ela vai se acabar. Acolhendo a sua criança interior. Esse livro ele é perfeito porque conversa muito com a minha abordagem na psicologia, que é a abordagem da terapia dos esquemas. Aqui ela está falando de como a criança que a gente tem dentro da gente rege a nossa vida. Ela traz o conceito de criança sol e criança sombra. Criança sol é aquela criança que foi validada, que teve, né, todas as suas necessidades atendidas, e a criança sombra é aquela criança que cresceu à margem das suas necessidades, que não teve as suas necessidades atendidas e que por isso desenvolveu alguns traumas, alguns esquemas e que precisa lidar com isso. A gente cresce e acredita que a criança que a gente era ficou para trás, quando na verdade essa criança ela continua aqui, ó, coladinho com a gente, fazendo esse movimento de nos levar para onde ela quer. E a gente precisa ter um bom conhecimento dessa criança para que a gente possa trabalhar com ela de uma forma mais honesta, mais verdadeira. Então, eu recomendo demais esse livro para os meus pacientes. Eu já li esse livro no Clube do Livro. Então, se você quiser entender um pouco mais sobre como essa criança que está dentro de você age, eu recomendo você a leitura. Ela fala assim: de qualquer modo, algo que vale para quase todos nós é: somente quando conhecemos nossa criança interior e a acolhemos, é que nos abrimos para descobrir os profundos anseios e cicatrizes que trazemos dentro de nós. Só por essa citação você já deveria sair correndo e comprando esse livro, porque realmente é um livro que, se você ler com os olhos abertos para entender o que está acontecendo na sua vida, você vai ter boas respostas e também tem atividades que você pode ir fazendo e elaborando ao longo da leitura. Nada de pular as atividades, hein, gente? Nada de pular as atividades. E a parte que falta foi o livro que eu li mais por causa do vídeo da Jujute que ela fez sobre a parte que falta. E realmente é um livro infantil, que de infantil não tem nada, a gente tá, né, já cansado de saber. E esse livro ele vai trazendo exatamente a história, né, de uma bolinha que tá com uma parte que tá faltando. E ela vai, né, conversando aqui, buscando essa parte, ela vai vendo coisas que ela pode se encaixar e nada parece suprir a falta que ela tem, né? Nada parece suprir essa falta que ela acredita ter. E no finalzinho a gente vai descobrir que essa falta ela é mais do que necessária. Lembra do livro que eu falei da Ana Sui? Que ela fala que o amor não vai completar as nossas faltas? Que a gente é um ser faltante e precisamos conviver com isso? Bom, é isso que esse livro vai fazer.
Ele é um livro infantil, mas que conversa muito com a gente. Conversa com os nossos medos, conversa com a nossa necessidade de caber e de pertencer, com a nossa necessidade de sermos aceitos e de nos sentirmos vivos. Eu acho que quando a gente busca a nossa parte que falta, na verdade o que a gente está querendo é buscar um sentido para a nossa vida. E esse livro, ele vai trazer exatamente isso, que é bom que a gente falte, porque é a falta que faz com que a gente anseie e faz com que a gente se movimente. Talvez se a gente não tivesse essa parte que falta, a gente teria estagnado na vida. E quando a falta ela aparece, a falta nos mobiliza, nos movimenta. Bom, se tem uma coisa que esses livros me ensinou, é que a gente não precisa passar por situações sozinhas. Lógico que nada substitui a terapia, nada substitui uma boa conversa com os nossos amigos, mas em algum momento que a gente não possa encontrar isso com facilidade, os livros sempre poderão fazer esse papel dos nossos amigos, porque sempre vai ter um livro que vai conversar com a gente de uma forma que exploda a nossa cabeça e faça com que a gente perceba que vale a pena dedicar tempo no nosso autoconhecimento. E é por isso que eu quero te perguntar: qual foi o livro que já te encontrou na vida? O que é que esse livro revelou para você? Qual o livro que você sempre recomenda numa conversa com os amigos, que você fala na terapia? Coloca aqui nos comentários, eu vou adorar conhecer o livro que te marcou. E se de alguma forma esse podcast ele fez sentido para você e você gostou das recomendações, comenta aqui embaixo com um livrinho para que eu saiba que você veio até o final. E não deixa de seguir. Segue, comenta, compartilha. Eu vou adorar ter você aqui. Não esquece, estamos criando uma comunidade e eu preciso que você comente, que você me fale o que é que você está achando e que você sugira outros tipos de episódios para que eu possa falar daquilo que faz diferença na sua vida. Até mais, um beijo e até o próximo episódio.